Fala pessoal, bem-vindo a mais um Data Stories. Eu sou o João do On The Go. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no 11º episódio a Carla Mayumi, né? Atualmente a Carla ela é diretora, né, e fundadora da Talk. Foi uma das sócias da Box 1824, uma empresa que fez, né, um super barulho legal dentro do nosso universo nas últimas 2 décadas. Aí, Carla, posso dizer que você está um pouco há mais de 20 anos aí já envolvida, né, com o que tem de mais legal dentro desse universo de pesquisa. E eu acho que para além de empresária, de pesquisadora, hoje ela atualmente é curadora de conteúdo de uma plataforma muito bacana também, que é a Cass. Acho que vale muito vocês darem uma olhada. Depois a gente vai deixar o link aqui no post do programa. Mas, Carla, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente no Data Stories. Obrigada, obrigada. Muito legal aí os vídeos que eu assisti que vocês têm feito com pessoas incríveis. Agradeço o convite e puxa vida, são 20 anos já trabalhando com pesquisa, tendências, né? Eu acho que a Box teve esse papel de inaugurar um movimento aí no Brasil de falar de tendências, falar de juventude, quando pouco se falava nisso. E hoje, né, sócia aqui da Talk Inc. E eu brinco que essa história de trabalhar com a Talk, com pesquisa e no CAS, dá essa possibilidade de estar olhando aqui o cotidiano de brasileiros e brasileiras, né, desses milhões de pessoas aí que habitam o nosso país, e ao mesmo tempo estar com um olhar no futuro, né, em países onde inovação está acontecendo e está muito ligada nos movimentos da tecnologia, que foi inclusive o que nos motivou a fazer essa pesquisa sobre a qual a gente vai falar aqui hoje e da qual fomos parceiros, né? Perfeito. Não, então acho que legal que você já tocou nesse ponto. Acho que hoje é um episódio especial. É a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato, né? A ideia aqui é a gente conversar, não vai apresentar, mas vamos chegar em boa parte desse estudo, um estudo que foi conduzido pela Talk, e nós do On The Go tivemos o prazer aí de poder contribuir de alguma forma. E eu acho que o interessante, assim, o tema, talvez é o tema que está mais em evidência aí, né, no mundo corporativo. Se a gente está no 11º episódio, acho que pelo menos nos 10 a gente deve ter passado por esse tema de inteligência artificial, IA, AI, whatever, como a gente quer chamar. Na verdade, acho que assim, o que mais me chamou a atenção, talvez, Carla, lá né, quando a gente começou a conversar sobre a realização desse estudo, foi justamente talvez uma perspectiva diferente, né, que vocês falaram que vocês gostariam de fazer, né? Acho que a gente acompanha aí, né, estudos, relatórios, acho que assim, focando, né, a maioria das vezes, né, falando sobre como essa tecnologia pode, meu, ser aplicada no mundo corporativo, como que ela pode nos potencializar enquanto, né, empresários, né, ou executores ali nas mais diversas áreas. Mas vocês falaram que vocês gostariam de conduzir um estudo, né, com o brasileiro, né, com as pessoas, mas quais pessoas, não, com todo mundo, né? Acho que é um olhar super ampliado aí sobre essa história. Podemos começar aqui, Carla, talvez você contando para a gente um pouquinho, né, do que foi essa ideia, o que foi esse desafio, acho que um pouquinho do papel desses estudos na vida da Talk também, acho que fazer uma introdução sobre isso tudo pode ser legal para a gente começar. Boa. Eu acho que sim, João. Eu acho que, bom, a gente aí como pesquisadores que somos, né, a gente sabe que o Brasil tem um pouco, existe um gap, né, de pesquisa que a gente chama de pesquisa social, né? Então, quando você vai para outros países, aí nos Estados Unidos você tem a Pew Research, por exemplo, que é uma baita inspiração para a gente, em outros países também, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Você tem, inclusive, um dinheiro que é investido em estudos que vão investigar o que está acontecendo na sociedade, e esses dados são abertos para qualquer pessoa saber, né, o que está acontecendo. E a gente há muito tempo sente falta desses números, desses dados, né, de um panorama do que é esse Brasil e tal. Então, já faz alguns anos que a gente se dá esse papel de trazer um tema, né, que para a gente é importante. Então, a gente já fez esse estudo sobre o universo dos gamers, por exemplo, e repetimos, inclusive, já tivemos 2 estudos sobre gamers, sempre olhando um pouco para essas mudanças que estão acontecendo no comportamento das pessoas pela entrada da tecnologia nas nossas vidas, né? Então, esse ano, eu acho que a gente caiu essa ficha, né? A gente teve esse insight de que a gente estava lendo, e isso veio de ouvir um pouco também o mercado, né? Tava todo mundo falando. A gente estava lá num evento e alguém falou: Nossa, eu tô cansado de ver palestras sobre inteligência artificial. Nossa, não aguento mais ver relatórios de inteligência artificial.
E aí caiu a ficha de que, por mais que houvesse muita informação sobre isso, era uma informação que estava vindo pelo viés do mercado, da tecnologia, do mercado de tecnologia. Então a notícia é muito em cima disso. E aí a gente parou para se perguntar, mas será que a gente sabe como que a população brasileira está vendo e está usando inteligência artificial? Então acho que realmente, acho que foi um insight mesmo, né? Juntamos A mais B e a gente viu que, de fato, esse poderia ser um tema interessante. E acredito que foi mesmo, porque realmente, né, saiu bastante coisa na mídia e tudo mais, e a gente está sendo chamadas para fazer essa apresentação porque é um tema muito novo, muito recente. Eu acho que eu vou trazer alguns, né, falar logo mais sobre alguns dados que mostram isso, mas a motivação vem daí. E aí o estudo é completamente aberto, publicado, né? Imagino que depois a gente vai deixar o site aqui também, para que qualquer pessoa, seja um acadêmico, alguém que está formulando políticas públicas, uma pessoa que trabalha com uma marca, enfim, possa entender o que que é, como que essa mudança que a gente está vendo, que é uma grande revolução, está impactando a vida das pessoas, né, no dia a dia, assim. Perfeito. E podemos então começar a falar do estudo, né? Acho que se quiser contar um pouquinho de como foi a jornada de metodologia, acho que é algo que a gente procura trazer aqui dentro do Data Stories também. Sim, Formatos, formas, né? Como que a gente conseguiu chegar nos porquês daquilo que vocês estavam buscando aí? Como é que foi a estrutura desse projeto por claro, trás? claro. A gente, bom, a gente fez, a gente desenvolveu uma etapa, quando a gente estava desenhando, né, a gente pensou que deveria ser um estudo quali e quanti, porque a gente entendeu que a fase quali seria muito importante para a gente ter essas conversas mais profundas sobre uma coisa que está, né, impactando. Ou seja, a gente achou que só um questionário quant não resolveria, porque a gente tinha descobertas para fazer. E de fato, assim, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente investigou na Quali que nos ajudaram na fase que a gente fez juntos aqui, que foi a fase, né, que a Talk fez com a On The Go, que é a fase quantitativa. Então a gente rodou o Brasil aí, 4 capitais, fazendo encontros presenciais, que a gente chamou de oficinas, né, de 3 horas com pessoas, olho no olho, conversando sobre tudo isso, assim. Então, e a gente também queria entender, tem diferença em como as pessoas em São Paulo estão lidando com essa nova tecnologia, pensando em Belém do Pará, por exemplo, que foi uma das capitais que a gente visitou, então foi Belém, Recife, São Paulo e Curitiba. Pessoas de diferentes idades, diferentes estilos, né, de vida, profissões, classe social. Então, acho que foi muito bacana. E eu acho que na Quali já veio a primeira surpresa, Uhum. que é o quanto que as pessoas já estavam falando sobre isso, assim, mais do que a gente imaginava, né? E depois a Quant só confirmou isso através de números, assim. Mas eu acho que já foi aquela primeira rodada que a gente, nossa, essa pessoa faz tudo isso já usando IA, essa pessoa já está nesse nível, assim, né? Claro que a Quali a gente faz com o que a gente chama de betas, né? Aquelas pessoas que Sim. já eram usuárias, são as que puxam um pouco ali os novos movimentos. Aí a gente fez a pesquisa quantitativa com vocês. Eu vou dizer, não é porque eu estou aqui com vocês, foi uma parceria incrível. Então acho que a Onda Go nos ajudou muito, desde pensar questionário, botar pesquisa na rua. Eu acho que vale a gente contar um dilema que a gente teve no meio do caminho. Eu tenho contado isso nas apresentações que a gente faz, que foi interessante, assim, porque na fase quant, essa é a coisa boa da gente estar aqui conversando, que a gente pode falar dessa cozinha, né, João? A gente viu esse dado, que a gente ficou um pouco assim, nossa, tudo isso, né? 63% das pessoas já estão usando alguma ferramenta de inteligência artificial, e a gente tinha visto uma matéria que tinha saído recentemente de uma outra pesquisa aí, que saiu na mídia, falando em muito menos gente usando, né? E tinha sido 2 semanas antes, e a gente ficou, gente, agora. E se alguém questionar, né? E aí a gente foi interessante porque daí a gente tinha feito um questionário contando, né, com 1.000 pessoas para 1.000 pessoas, representando aí a população brasileira em termos de classe, idade, região do Brasil. E a gente tinha colocado uma frase que definia o que é inteligência artificial, né? Uma frase simples que qualquer pessoa entende. E a gente teve esse resultado, e a gente parou para se perguntar juntos aqui, gente, será que o fato da gente ter colocado essa frase criou um viés de a pessoa dizer que sim, ela conhece, sim, ela usa? E a gente resolveu rodar uma amostra controle com mais 400 pessoas, Isso né? E foi foi uma de domingo sugestão para sua, né? segunda. Foi de domingo para segunda, eu lembro bem.
E vimos a matéria e realmente, né? Mas eu acho que vai muito nessa hora de construção de questionários quant. Por mais que tenha IA ajudando ou não, né? A forma como você faz a pergunta ali, ela pode, meu, trazer teu resultado para um lado completamente diferente do que as coisas realmente estão, assim. Mas nesse ponto foi engraçado. Acho que depois a gente foi para uma pergunta nua e crua se você usa inteligência artificial na sua vida, né? E os dados comprovaram. Então acho que um primeiro grande aprendizado aí a gente faz lá que a IA já faz parte na vida do brasileiro hoje, né? Acho que no nosso dia a dia. E é É. isso. Um ponto legal aqui, cara, acho que só para a gente fechar essa parte de metodologia, eu acho que esses estudos de comportamento, né? Eu acho que quando a gente trabalha com composto de método, quali, oficina, visita presencial, acho que vocês conversaram com alguns especialistas da área aí com profissões, com skills, backgrounds diferentes, depois de uma quant, acho que isso enriquece muito, né, um processo como esse, assim. Aí eu acho que a Box foi uma super fonte de inspiração nessa, né, de juntar várias coisas. Eu acho que às vezes pelo dia a dia, né, pela pressão que a gente tem de tempo, né, poucos são os briefings que a gente recebe que nos permitem a fazer coisas profundas, compondo métodos, sempre é de hoje para ontem. Então acho que nesses estudos acho que é uma maneira super legal, acho que de ir, É. né, investigar tudo mesmo. Super. A gente tenta, né? Quando a gente recebe briefings, a gente sempre tenta fazer essa coisa um pouco mais completa. E eu vou dizer que, em boa parte dos casos, a gente consegue convencer o cliente de que vem muitas vezes um briefing, né? Ah, eu quero só uma quant, ou eu quero só uma quali. A gente busca compor, né? E os clientes, eu acho que eles estão demandando um pouco mais, assim, de criatividade também nas metodologias, né? Então, acho que isso já está meio, assim, no DNA da Talk também. E a gente, eu acho que falando de metodologia ainda para encerrar, eu tomei essa decisão de conversar com os especialistas depois de ter o resultado da Quant, o que eu achei que foi muito legal. Então, eu conversei com o Silvio Meira, que é um dos nomes referência aí quando a gente está falando de internet, tecnologia e tal, né? E eu contei para ele, lembro que ele achou uma agenda no sábado para falar comigo, assim. E eu contei para ele os resultados e pedi para ele comentar os resultados. Então, isso foi muito legal. Todos os especialistas, né? O Atahualpa, Blanchett, o Silvio Meira, a Rosana Herman, que é outra figura também super aí da velha guarda da internet e estudiosa e tudo mais, da aula de IA generativa. E o Caio Vação, que também é professor de design, meta design e tal, todos eles comentaram os resultados da pesquisa Quant. Então, isso foi bacana e, claro, que complementaram e trouxeram muitas coisas que foram importantes para a história que a gente estava trazendo aqui, né? Mas eu acho que em termos metodológicos foi isso. Perfeito, que legal. Eu não sabia que essa conversa tinha sido depois de tudo, depois do relatório já. Isso é maneiro. É Vamos legal lá. que quando o projeto é nosso, a gente pode decidir, né? Você não precisa convencer um Exatamente. cliente. Ah, não, eu vou fazer depois. Eu acho que funcionou assim. Foi bem E, e legal. faz, e faz sentido, né? Porque às vezes, tudo bem, você não vai deixar de ter a aula lá no começo, vai te inspirar, tá abrir tua cabeça, mas depois quando você vem com um resultado assim e ter uma visão de um especialista a respeito disso, acho que, meu, pode ajudar a consolidar muita coisa, amarrar muitos pontos. Fica Sim. uma abordagem bacana, legal de falar aqui. Vamos falar dos resultados, Carla. Quem que está do outro lado ali dos brasileiros? Eles já estão usando, mas estão curiosos, entusiasmados, estão com medo? Como é que é? Conta pra gente assim, o que que foi talvez não precisa apresentar o estudo inteiro, obviamente, mas contar um Vou pouquinho trazer assim. algumas coisas aqui. Eu separei alguns slides. Eu vou contar, e não vou ficar aqui com 1 milhão de slides, até porque o estudo ele pode ser baixado na íntegra, né? Mas contar um pouco algumas coisas. Eu acho que começando aqui com essa quantidade de pessoas que usam, né? Eu acho que aqui está a primeira surpresa, assim, né? Que 63% das pessoas, eu diria, digitalizadas no Brasil já estão usando algum tipo de tecnologia de inteligência artificial. É interessante porque é mais gente que usa do que gente que diz que conhece. Então, a gente teve 58% de pessoas que dizem que conhecem, mais, menos, pouco, né? Mas mais gente usando do que gente que diz que conhece. E que é a história que a gente escuta, que eu peguei a minha avó fazendo foto de uma pessoa que já faleceu e essa pessoa sorri na foto. Então, essa pessoa está usando IA e ela não sabe o que é, mas ela está usando, né? Eu acho que as redes sociais têm um pouco esse papel de disseminar essas coisas que são mais, que viram hypezinho, assim, trends no TikTok e tudo mais.
E aí a gente tem os diferentes usos aí, né? E muita gente, principalmente usando na vida pessoal, eu acho que esse é um dos recados que a gente tem dado aí para as marcas, né? E para as grandes empresas, de que o uso no ambiente profissional, ele precisa crescer, porque as pessoas precisam aprender como usar. Porque elas estão aprendendo, é isso, nas redes sociais, sozinhas, né? Que é o outro dado aqui que eu vou trazer. Mas esse é mais ou menos o panorama que a gente tem hoje, com acesso bem distribuído entre as regiões. Tem diferença de classe social? Tem, é uma escadinha assim, da classe A para a classe DE. Tem uma diferença na faixa etária, na idade, tem um pouco também, talvez um pouco menos do que a classe social, mas tem algumas diferenças. E todos esses dados eles estão lá no relatório completo que a gente fez com a ajuda de vocês. Tá, acho que essa questão da história do profissional me chamou um pouquinho a atenção, assim, essa abordagem de mostrar para as empresas que as pessoas não estão usando tanto assim, né? E eu tenho um ponto aqui, né? Acho que, putz, o ano passado inteiro a gente me perguntava, e aí? Acabou tudo, a inteligência artificial vai tomar nossos empregos. E eu acho que eu tenho um ponto, assim, que eu falo, pô, a gente não sabe nem fazer pergunta para o Google ainda, e o Google está aqui para a gente há 15 anos, né? Eu acho que não é assim, mas de fato, acho que a adoção ela vai ser muito mais rápida do que tudo que a gente já viu nos últimos 10, 15 anos, assim. Se as pessoas Sim. vão usar corretamente ou não, e aí pode ser uma boa dica mesmo de como as empresas podem ajudar, né, as pessoas a tirar o melhor proveito daquilo, porque realmente é incrível, né? Eu sou muito entusiasmado, assim, com essa história toda. Eu também sou. A gente vê que tem pessoas que elas estão usando, a gente brinca que tem gente que não saiu do armário ainda, assim, usar IA, né? Não fala para os amigos, não fala para o colega que usou e não fala para o chefe, né? Então, assim, vários casos que a gente viu nessas oficinas presenciais das pessoas usando para o trabalho, mas as pessoas do trabalho não sabem que ela está usando, seja para escrever um e-mail, seja para limpar um código, se a pessoa é programadora, seja para organizar a rotina de trabalho do dia, seja para entender como que é melhor para fazer um atendimento comercial, né? E teve um cara que falou assim: "Ah, eu não estava conseguindo fazer uma venda". E aí eu pedi para o ChatGPT me ajudar com um discurso que fosse ser a resposta para o argumento que a pessoa não estava usando, que não queria comprar. E eu fiz a venda, assim. Então isso está sendo usado como se fosse no nível pessoal, mas na verdade está tendo um impacto direto no trabalho. Então isso é interessante, assim, né? Qual o medo, será? Putz, não posso contar que esse segredinho aqui é meu, acho que esse superpoder é meu e eu que descobri, não quero passar pro lado. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu acho que tem um pouco, eu acho que é menos o segredo e mais Não como se sei fosse um fazer. hack. Eu tô hackeando o processo e eu tô fazendo uma coisa que será que eu poderia estar fazendo? Porque não sou eu que estou fazendo, sabe? É mais, eu acho, nesse sentido, assim. E as empresas elas podem aproveitar isso muito mais, porque na verdade já tem esses dados, né, de que um uso de uma ferramenta simples de inteligência artificial nas empresas melhora a produtividade em 15, 20, 25%, né? Então, Bom, aí uma das informações, as informações algumas aí das que trazem bastante surpresa é o quanto que esse aprendizado é realmente muito recente, então uhum. você tem, né, 7 em 10 pessoas utilizam há menos de um ano. E 65% aprenderam sozinhas. Então é isso, é esse uso que se dá de uma forma desregrada, sem profundidade, muitas vezes, né? Então esse aprendizado muito autodidata aí que se dá. O segundo lugar, depois de aprender sozinha, vem as redes sociais, né? O segundo lugar, como se aprende, terceiro vem colegas, amigos e tudo mais. Então é interessante aí porque acho que é diferente de outras coisas que se aprende, né? Onde primeiro Então, lugar é sozinho, depois é redes sociais e depois vem os amigos ali e colegas de trabalho, né? perfeito. Aqui já tem um slide que fala dos principais descobertas, das principais descobertas do estudo, né? E a gente no relatório e na apresentação a gente abre todos eles assim, né? O quinto é o mais profundo, incômodo, filosófico e que deixa todo mundo, é o que saiu mais matéria sobre, que é esse vislumbre de que se tem, já vou direto para o quinto, depois eu falo rapidamente dos outros, assim, de que você percebe que tem uma outra entidade ali do outro lado e essa outra entidade está te respondendo e gera uma certa sensação de
de um ser empático do outro lado, porque ele sabe de você, porque ele vira seu conselheiro, vira seu amigo, seu psicólogo. Então, esse quinto ponto aí, ele é. A gente até fez essa pergunta, né, no nosso questionário: você acha que a gente deveria ter o direito de casar com uma IA? E aí eu não vou contar, vou deixar as pessoas baixarem o relatório para poder fazer uma isca aqui para baixarem o relatório. Então, esse ponto número 5, né, essa sensação de que existe um ser do outro lado, mas a gente tem aí, então, para abrir, né, esses dados que eu já mostrei, inclusive, de como o IA já faz parte da vida das pessoas, no cotidiano e no uso, mas o conhecimento ainda é muito baixo, então a gente tem muitas pessoas que conhecem superficialmente, poucas pessoas dizem que conhecem bastante, são 12% que dizem ter um conhecimento maior sobre IA. Depois a gente traz aí o ponto do formato chat, né? O formato chat, a gente já é o país que mais, um dos países que mais usa o WhatsApp no mundo, se eu não me engano, a gente está atrás só da Índia. E a gente é o país que mais manda áudio, né, no WhatsApp. E aí, na hora que a OpenAI resolve democratizar o uso dessa ferramenta, justamente para poder treinar o modelo, que isso a gente aprendeu com os especialistas, né? O lançamento ele foi feito da forma que foi, com o negócio nem funcionando muito bem direito, e o Silvio Beira falou, no início ele ficava no ar 4 horas por dia, mas isso foi o suficiente para treinar massivamente esse modelo e já lançarem o segundo, depois já lançarem o terceiro, que foi evoluindo e tudo mais, né? Enfim, com todas as questões que o uso do ChatGPT tem de consumo de energia, né? Eu acho que essa é uma grande discussão que vai começar a fazer parte cada vez mais aí. Outro dia eu estava lendo que você ter 50 trocas ali com o ChatGPT é como se você estivesse consumindo uma garrafa de água, né? Então É assustador. é muito assustador, né? É muito insustentável, na verdade, Sim, né? Esse modelo. sim. Mas esse O, formato chat é perfeito para adesão das pessoas no Brasil, porque as pessoas adoram conversar, né? a gente viu muito, aí puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, né? O On The Go, ele nasceu de um chat. E o insight era justamente esse, assim, a gente estava em 2016, no evento da Meta, que nem chamava Meta ainda, era o evento do Facebook, quando eles lançaram a API de Messenger pro Ocidente aqui. E acompanhando o WeChat lá fora, né, as pessoas vivem aqui dentro. Às vezes elas passam mais tempo trocando mensagem aqui, mandando áudio, do que numa própria, num Google da vida ou na página dela do Facebook. Elas estão ali conversando, aprendendo. Eu acho que um pouco da ideia foi trazer a pesquisa para dentro desse ambiente. E a adoção disso lá em 2017 foi assustadora também, né? Acho que o primeiro projeto que a gente lançou para 100 pessoas, as 100 pessoas chegaram no final do questionário numa naturalidade absurda. E essa naturalidade agora a gente vê, como você falou, é possível conversar com esse outro ser ali do outro lado, né, para tirar suas dúvidas existenciais ou mais práticas ali do dia a dia. Isso é muito legal. Até, pessoal, para quem está escutando, né, no Spotify ou numa plataforma de áudio, isso aqui também está no YouTube do On The Go. Mas a gente vai deixar aqui também todos os links para depois vocês baixarem. A gente está mostrando slides aqui, eventualmente, se alguém estiver escutando, fiquem tranquilas que tem, né, a parte de vídeo dentro do YouTube também. Perfeito. O ponto 2, então, para quem está só escutando, é esse formato chat que é a cara do Brasil, né? E aí a gente viu que 50% das pessoas dizem já estar usando o chat GPT. Esse dado é outro dado que eu, assim, sentei na cadeira e fiquei olhando para aquele número pensando, nossa, mas é tudo isso mesmo, né? E aí a gente foi pesquisar o quanto que o ChatGPT é usado no Brasil, e nós somos o quarto país que mais usa o ChatGPT. Então, depois dos Estados Unidos, Índia, Indonésia, vem o Brasil. Então, de fato, a gente é um grande usuário de ChatGPT, mas tem uma informação importante, que é o que a Quali nos mostrou, é que as pessoas estão chamando tudo de ChatGPT. Então, as pessoas Sim. falam, é o ChatGPT do Google, é o Uhum. ChatGPT da Microsoft. Eu imagino que essas outras marcas devem ficar loucas, porque, né, virou Band-Aid, né? Uma marca genérica. O Eu chat, ia tudo é falar ChatGPT. cotonete, É, Gillette. exato. Então, o chat GPT, quando metade das pessoas falam que estão usando, elas estão usando algum chat Sim. inteligente e tudo mais, né? Então, mas já é metade das pessoas que responderam aqui a nossa pesquisa, né? E quanto mais jovens, mais usam. E as pessoas estão usando como Google, né? O que, de acordo com os especialistas, tem um grande perigo nisso,
sim, que a informação pode não estar correta, porque ela não é baseada em fontes, né? Ela é baseada naquele arsenal de informações. Então, a informação pode vir, você pergunta uma, né, ó, quem dá aula e tal, faz uns testes e mostra ali, ó, vou fazer uma pergunta, olha só como ele respondeu esse negócio toscamente ou errado mesmo, né? E as pessoas não têm como saber, né? A não ser que elas desconfiem, perfeito. mas se você está perguntando é que você não sabe, né? Então tem um risco aí grande de estar se usando nesse formato. Por outro lado, tem coisas onde parece mais prático que o Google, né? Primeiro que é uma conversa, então você vai aprofundando. Depois é uma pergunta que você pode fazer super específica, que no Google as pessoas não têm o costume de perguntar como se fosse uma conversa, né? Então eu vou dar um exemplo. Uma menina que é estudante veterinária, ela fala assim: essa substância tal, que ela tinha tido uma aula, o professor falou para usar tal substância. Eu posso usar tanto em animais silvestres, pequenos, quanto animais domésticos e não sei o que, e qual o efeito, né? É uma pergunta elaborada que ele consegue Uhum. te responder também de forma muito elaborada, né? Então esse formato acaba sendo muito, viram como se fosse um Google. Eu não gosto de usar muito essa expressão porque eu não acho que é a forma como a gente deve olhar para o ChatGPT, mas as pessoas estão vendo como se fosse um Google melhorado, mas não é, né? Então acho que tem um risco. E total, mas acho que o charme tá justamente aí, tá nessa espontaneidade, né? Nesse jeito mais corriqueiro ali de busca da informação. E de fato, acho que assim, busca-se toda e qualquer informação aqui, talvez não, acho que é importante você checar outras É. fontes também. Mas pensando assim na forma de usar, eu acho que usar como um buscador, talvez é o que as pessoas mais fazem. O que que você vê assim como, e aí acho que talvez não precisa nem ser um ponto de vista pessoal, assim, o que que seria como melhor utilizar os chats GPTs que estão por aí, né? Ou essas inteligências que estão disponíveis. Acho que onde ela pode contribuir, né, no nosso dia a dia, como que a gente pode melhor utilizá-las, e aí pode ser coisa que vem do estudo ou não. O que que você acha nesse sentido? Bom, eu acho coisas que eu fui aprendendo aí usando e vendo, fazendo mini cursos e tudo mais. A primeira coisa é você dar na pergunta a informação que aquela inteligência tem que buscar para ela responder da forma, da melhor forma, né? Então, seja você dizer que papel ela precisa ter naquela conversa, você é um redator, você é um psicólogo que estudou tais e tais e tais fontes. Então, assim, quanto mais informação você tiver para passar, e aí eu vou ser aqui rápida, né? Porque se a gente fosse entrar nesse assunto Não, aí, já ia virar um, né? Um longo podcast só sobre isso, assim. Que, aliás, acho que é uma ótima sugestão de tema para claro. trazer para cá, né? Mas é você conseguir elaborar melhor o que você quer, o que a inteligência artificial precisa buscar nesse grande arsenal para ela responder melhor para você. Outra coisa que é interessante é você testar em mais de uma plataforma a mesma tarefa. Então, Perfeito. assim, eu tenho usado dessa forma. Eu tenho usado uma forma que tem facilitado demais o meu trabalho, assim, coisas. Escrever texto é uma coisa absurda. Você não sabe Sim. como começar a frase. E aí você fala, nossa, eu preciso explicar isso, aquilo. E aí você tem de onde começar, né? Então, a forma como eu tenho usado é muito como complementar. Eu peço, daí eu evoluo, daí eu devolvo, daí eu evoluo de novo, eu vou trabalhando dessa forma. Mas eu acho que tudo depende, João, do que você está fazendo, né? Você Então, está fazendo um texto, você está fazendo uma análise, está fazendo uma pesquisa sobre um lugar que você, uma cidade que você vai visitar, uhum, né? Você está buscando fontes. Fonte não é o melhor lugar para você pesquisar, né? perfeito. Links na internet. Então você vai aos pouquinhos, você vai aprendendo assim como usar da melhor forma, né? Perfeito. E nesse sentido, assim, as pessoas estão usando, começaram a experimentar. A gente pode falar sobre esse item 6 aqui, né? A dualidade da IA na sociedade entre preocupação e otimismo. Você acha que as pessoas elas estão mais entusiasmadas com essa história toda ou ainda existe um mistério aí a respeito do que isso vai funcionar na nossa vida? Ah, tem aí, boa. A gente tem aqui, esses dados eles são também em consonância assim com dados de outros países, tá? Essa é uma pergunta que tem se feito aí em vários Sim. estudos globais e tudo mais. Então, 85% das pessoas têm algum sentimento positivo, seja tão motivadas, têm esperança, tão fascinadas, têm entusiasmo, são essas palavras aí que a gente, né, juntou para chegar nesses 85%. Então, o sentimento é prevalentemente positivo, mas
como a gente pode ver aqui, a gente também tem 68% das pessoas com sentimentos que pendem ao negativo, seja preocupação, ansiedade, confusão ou medo, né? Então, a gente vê aqui que a pessoa tanto tem o positivo quanto o negativo, porque se a gente somar 85 mais 68 dá bem mais de 100, né? Então os sentimentos eles são dúbios mesmo, né? Então eu acho que tem uma outra palavra, tem duas palavras que refletem bastante assim a forma como as pessoas estão vendo e estão usando, que são preocupação e cautela. São outras palavras que vieram com índices bastante altos, assim, né? Então é isso, assim, a prevalência do sentimento positivo com preocupação e cautela e ao mesmo tempo muita preocupação. Então, e tem alguns pontos que são os pontos principais de preocupação que estão muito ligados ao que se faz com os dados das pessoas, né? O que se faz com a voz, o que vai se fazer com a minha imagem, com a tua imagem. E é muito preocupante e desesperador a gente pensar que isso já está acontecendo, que alguém pode pegar minha voz e fazer o que quiser com a minha voz. E pegar o teu rostinho aí falando e fizer o que quiser com o teu rosto falando com a tua voz. Isso é extremamente preocupante. E as pessoas já estão entendendo que isso é um perigo, né? Então, então essas preocupações vêm já com contornos, assim, né? Com eu sei o que eu tenho que temer, assim, né? E é menos a revolta dos robôs e muito mais coisas que podem acontecer de ruim na minha vida, sabe? Perfeito. Porque no fundo não tem controle algum ainda, né? Mesmo, é assustador mesmo. É assustador. A gente ainda vai viver coisas bem estranhas aí com relação a isso, né? Eu adoro a terceira descoberta do nosso estudo, que são esses usos que podem mudar rotinas ou vidas. E aí eu Tá. gosto de contar uma história de um senhor de 70 anos que, sem a esposa saber, sem os filhos saberem, foi lá no chat GPT e perguntou assim: eu tenho 70 anos, estou sem capital e gostaria de recomeçar a minha vida profissional. O que você sugere? Ele começou uma conversa com o chat Tá. GPT e é real, esse senhor estava inclusive no nosso evento de lançamento, a gente trouxe ele pessoalmente para estar lá. E ele fala que. E aí ele começou essa conversa, moral da história, 2 meses depois, ele já tinha feito um curso para virar corretor de imóveis e já tinha vendido 2 apartamentos. Então, Maravilhoso. então assim, e aí né, se a gente para pensar, mas por que que a ferramenta foi tão importante? Por que que ele não, ele poderia ter falado com o filho? Será que se ele falasse com o filho dele, o filho ia dizer, não, pai, imagina, você vai começar, não vai dar certo. Sabe, eu fico pensando assim, o quanto que essa neutralidade, né, da máquina ali, que conseguiu entender a idade, o tipo de coisa que ele gostaria de fazer, o tipo de habilidade que ele falou que ele tinha, e Sim. sugerir algo que fez total sentido para ele, é muito incrível isso, né? Você tocou numa uma palavra legal, neutralidade, né? Acho que no fundo a sensação que o ser ali do outro lado, ele não está nos julgando nunca, né? Pelo contrário, ele está meio jogando junto com a gente ali. Eu acho que isso a gente sente um pouco em pesquisa também quando a gente conseguiu mudar o formato, né? Falar, pô, em vez de você escrever aí, manda um áudio. Meu, as pessoas mandam um áudio assim, abrindo as profundezas do coração, assim, que é ótimo para pesquisa, mas ao mesmo tempo, talvez a sensação é essa, assim, do outro lado, não tem ninguém me julgando, não é uma pessoa, eu acho que as pessoas. E nesse sentido funcionou muito bem para esse cara. Bacana. É. E aí a gente tem aqui alguns dados sobre essa mudança de rotina, né? Então, assim, o primeiro maior uso, né, da IA é para resolver tarefas diárias, né? Das formas mais diversas, gente. Não tem nem como eu contar e enumerar, porque são muitas coisas, né, que as pessoas usam para fazer. Organizar o dia, organizar a agenda, escrever texto, acelerar alguma coisa, perguntar os ingredientes para fazer um bolo, planejar um final de semana, pedir para a IA resumir um filme, porque você vai assistir a versão 5 lá do filme e você não lembra como foi a 4 aí você pede para ele resumir. Livro, né? Acho que o segundo, o terceiro, na verdade, o quarto maior uso aí é com relação a trabalhos da escola e faculdade, mas quando a gente olha para a geração que está estudando, né? Isso sobe para 43% usam para trabalhos da faculdade, acadêmicos e tudo mais. Então é bastante gente, é quase metade de quem estuda já está usando, né?
Para produzir conteúdo, 29%, melhorar texto, 31%. Então a gente vê que são muitas mudanças aí. E aí, quando a gente olha para essa questão de como amigo, conselheiro, já são 13%, né? Para ajudar a resolver questões pessoais e emocionais. Isso que você falou, João, teve um rapaz que a gente entrevistou em Belém, e ele fala exatamente isso. Ele fala assim: é como se fosse um amigo, mas é aquele amigo que eu posso falar 10 vezes para ele da mesma história e ele não vai me julgar, e ele não vai ficar chateado ou cansado de eu estar repetindo a mesma coisa 10 vezes, né? Sim, Que é o que fala que ele vê como se fosse um psicólogo, um amigo íntimo, assim. Então, perfeito. nesse campo aí do uso como amigo conselheiro, a gente ainda não está vivendo isso no Brasil com muita força, porque ainda não chegou o aplicativo que vai ser o aplicativo que promete ser teu amigo. Isso já chegou nos Estados Unidos, isso já chegou em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos e na Ásia. E Tá? isso é bombástico, porque na hora que você baixa um aplicativo, que a gente ainda não tem aqui, na sua língua, que Total. entende pelo tom da sua voz, se você acordou triste e ele já te pergunta, João, tô sentindo que você tá meio triste hoje. O que que aconteceu? Imagina você acordar e conversar com esse ser. É muito difícil a gente não entrar nesse lugar de ter uma troca, né? E que alguns estudiosos, estudiosas aí falam que isso é melhor do que você não tem com quem trocar. Então, Tá? ó, daqui a alguns anos a gente vai estar falando só sobre isso, eu acho, sabe? Quando a gente estiver falando de inteligência artificial, porque vai ser uma coisa muito grande, esse mercado e esse Sim. lugar aí de conselheiro, psicólogo e tudo mais. Legal. Demais. Legal, né? Bom, e a gente tem então aqui, né, dentre essas principais descobertas, eu acho que cobrindo a que falta aqui, que é a criação nas mãos de qualquer pessoa, né? Então, a capacidade cognitiva se amplia para você ler, escrever texto em qualquer idioma, para você escrever bem, para você produzir conteúdo. Então, a gente conversou com uma senhora aqui de São Paulo que ela falou, ela vendia bonecas de artesanato. Ela estava no nosso na nossa oficina e ela falou: "Até hoje eu não me via postando conteúdo no Instagram. Agora eu posso, porque agora eu tenho uma tecnologia que me ajuda, aí a filha ajuda, ensina e tudo mais, e você pode produzir conteúdo de uma forma legal. Eu acho que tem um outro lado aí que eu gosto sempre de trazer. O Silvio Meira falou um pouco sobre isso, com a Rosana Herman também que eu conversei um pouco sobre isso, que é um conteúdo que ao mesmo tempo tem uma tendência a virar meio pasteurizado. Sim. Porque se todo mundo busca na mesma fonte, você pede para ele criar, ele ou ela, essa IA, criar um texto sobre, digamos que eu sou personal trainer e eu estou produzindo minha página de conteúdo e eu pergunto, olha, me ajuda a fazer um post com um carrossel com 5 cards para falar sobre, sei lá, respiração, treino de bíceps. A tendência é que essa IA responda a mesma coisa para os 10 mil personal trainers que perguntaram a mesma coisa para ele naquele dia, né? Então essa criação tende também a ficar um pouco pasteurizada. Eu acho que já está rolando essa conversa, né? Eu sinto pelo menos as pessoas dizendo, esse texto aí dá para ver, né? Que foi Eu feito. recebo muito, você deve receber também, né? Outbound no e-mail, no LinkedIn, assim, é impressionante, assim, acho que os 3, 4 primeiros parágrafos, assim, a loja que está tentando me vender um parafuso ou a loja que está tentando me vender uma consultoria jurídica, assim, É o a mesmo intenção texto. ela é a mesma, assim, só acontece. É, E aí eu estou priorizando aqueles que eu fico com a sensação que não foi uma IA que escreveu. Se eu falo, não, esse aqui acho que realmente é mais criativo, vou responder. Não, mas demais, Carlos. Acho que a gente consegue aqui dar um grande panorama, mas acho que eu vou até convidar as pessoas a baixar. Tem mais algum slide que você quer mostrar? Não. não, eu acho que esses eram os principais aí, e Maravilhoso. bastante coisa, né? Daria pra gente ficar aqui horas falando, mas eu acho que deu pra dar uma passada nos principais pontos aqui. Não, super. Acho que super inspirador. Eu acho que tem uma coisa muito legal do trabalho de vocês também, que eu acho que é o storytelling, né? É o contar a história de um jeito que seja fácil, um jeito que seja para qualquer pessoa ler e entender o que está por trás daquela pesquisa, né? Eu acho que nós pesquisadores a gente tem o mal de ser muito engenheiro às vezes. E os trabalhos da Talk, gente, realmente é um show de storytelling. Acho que é quase como se fosse um livro, é gostoso de mergulhar, de ler, e ainda mais num tema como esse. Acho que isso conta muito.
Nós vamos deixar o link aqui disponível para todos. Se quiser contar um pouquinho dessa, como que essa história foi construída, ele está dentro de um PDF, ele tem um site também, como que as pessoas acessam esse estudo? Tem um site, eu acho que para falar de storytelling eu não posso deixar de dar os créditos aqui para a Odd Studio também, que é uma empresa muito legal que nos ajudou com esse storytelling. Eles são uma empresa de data viz, né? Então data and design, assim. Então teve muita coisa que foi uma ajuda da Odd dizer, não, isso aqui, vamos contar, vamos fazer um gráfico diferente, que aí são esses gráficos aí que a gente tem ali no PDF, né? Então a Odd nos ajuda bastante nesse ponto, mas realmente é uma preocupação a gente transformar o dado em algo vivo, gostoso, né? Com história, porque também só o dado. Se eu não conto essa história desse senhor de 70 anos, o dado não fica tão gostoso de ler, né? Que é a IA mudando a vida das pessoas, assim. Então a gente tem um site que dá para baixar o relatório e ler ele na íntegra. O site ele também é navegável, então dá para olhar a pesquisa inteira no site, assim. E a gente também tem um chatbot conversacional que pelo site dá para acessar, que você clica, você vai para uma conta de WhatsApp e você pode conversar com o WhatsApp e perguntar: Ah, eu queria saber a diferença entre as pessoas do Nordeste e do Sul. E aí o chatbot vai responder, que foi uma outra inovação que a gente buscou fazer aí no storytelling. Então é isso. Então tá disponível, aberto, compartilhável. Bom, é isso, gente. Só não acessa quem não quer. Tem alguns formatos aí. Carla, queria te agradecer pelos papos. Passou rápido, acho que conversa boa passa rápido aqui. A gente deu os 45 minutos. Nossa, Muito muito obrigado. rápido. Parabéns pelo estudo. Acho que contem com a gente se vocês quiserem rodar uma segunda onda aí. E até aquilo que a gente conversou no começo, né? Acho que essa segunda onda a gente poderia rodar com respondentes artificiais. Essa é uma coisa que a gente vai falar lá na frente. É algo que está sendo desenvolvido também, que uma aposta do On The Go, e enfim, a gente fica super à disposição para ajudar vocês nessa segunda onda e na continuidade desse projeto, que acho que é acho que não vou falar lindo, mas acho que é tão relevante, né, para os dias atuais. Acho que é um tema aí que vem para. Já veio, já ficou e tem muito para mudar na nossa vida aí, no nosso dia a dia, seja no âmbito profissional ou pessoal. Com E é isso. certeza teremos uma segunda onda, com certeza. Então a gente vai rodar essa segunda onda junto, sim. Vamos nessa. Obrigada. Obrigado, Carla. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Esse é mais um Data Stories. Vou deixar aqui embaixo o link para o estudo, link dos canais para você acessar esse conteúdo todo. Nos vemos no próximo. Um abraço.